aqui com o programa Jornada Feliz e agora a nossa pauta é relacionamentos e nós vamos falar com o pastor Edson, que ele é apresentador do programa Conflitos da Vida e ele vai tirar suas dúvidas sobre relacionamentos. Você pode inclusive entrar em contato aqui na rádio ou você pode estar enviando sua pergunta para nós aqui no Facebook Liliane Costa e a gente vai estar repassando sua dúvida para ele. Boa tarde, pastor Edson. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Ivan. Estamos aqui, participando. Pastor Edson, que alegria receber você aqui no nosso programa, participando por telefone. Quero dizer que eu sou uma admiradora do seu trabalho, né? Assim, acho que você é um homem muito sábio, experiente, um grande homem de Deus. E assim, pastor, sabe, quando nós pensamos em trazer esse assunto relacionamentos, é porque nós percebemos que as pessoas elas têm muita dúvida e às vezes ficam perdidas, né, em meio a fazer escolhas de relacionamentos. Então, eu queria começar aqui o nosso programa hoje fazendo a seguinte pergunta para o senhor. Pastor Edson, escolher um parceiro com quem passar o resto da vida provavelmente é uma das decisões mais difíceis que qualquer um de nós tomará ao longo da vida. Os critérios, né, são subjetivos aí em relação a cada pessoa. Mas, assim, é algo que não tem jeito. A gente tem que pensar muito bem. Afinal, essa escolha pode afetar a nossa saúde, a nossa forma de reagir ao estresse e até a nossa visão de mundo. Então, eu queria falar com o senhor sobre o começo dos relacionamentos. Quais orientações a palavra de Deus traz com relação à escolha do parceiro para a vida? Como definir quem é uma pessoa, vamos dizer assim, ideal? Veja, há uma coisa muito importante. Quando você está falando de gente, né? Sim. Nós precisamos ter muita cautela, porque as pessoas são diferentes, né? Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Primeiro, eu me lembro, desculpe, eu tenho uma história com questão de casamento muito interessante, porque eu já perdi a conta de quantos casamentos eu já fiz na vida, né? Afinal de contas, são 40 anos de ministério, a gente não tem nem essa conta mais. Mas tem uma coisa interessante que, quando eu fiz o 100º casamento, e eu notei que uns 30 já não estavam mais vivos, e que uns 10 estavam no fio da navalha, eu resolvi escrever um livro. Interessante, né? Interessante, pastor. Eu resolvi escrever um livro. E o livro tinha, assim, como objetivo, servir como um alerta. Porque seria muito difícil a gente levar a pessoa ao casamento e tal, e depois ver que eles não estão caminhando mais juntos, né? Mas tem uma coisa que eu comento nesses assuntos, é o seguinte: primeiramente, o homem, o ser humano, né? Ele não é um animal solitário. Ele existe, mas confortavelmente, no contexto de uma sociedade. O instinto do homem, ou da mulher, né, leva ele a procurar uma formação de grupos. E ali nesse grupo ele compartilha os seus anseios, seus sentimentos pessoais e assim por diante. E a companhia de um, o aconselhamento de outro, é que vai tornar a vida mais significativa. Os conflitos serão, digamos, mais toleráveis e, consequentemente, positivos para que a gente amadureça. Mas com quem devo compartilhar a vida, que é o que você perguntou aí? Sim. Qual é a pessoa ideal para dividir minhas esperanças futuras? Ou como tomar uma decisão correta, na qual eu jamais iria me arrepender ou envergonhar? Essa é uma pergunta forte. Pelo seguinte: quando nós fomos apresentados para alguém, nós somos envolvidos na história dessa pessoa. E nós vamos tornar essa pessoa parte integrante do nosso destino. E se esse envolvimento não for cauteloso, nós podemos atrair desconfortos, dores e sofrimentos e dores dos quais nós possivelmente nunca mais conseguiremos escapar. É complicado, hein, pastor? Eu me lembro, na época, eu coloquei no meu livreto, né, eu tenho esse livreto até hoje, chamado Prazer em Conhecer. E um segundo título diz o Sorte ou Azar. Baseado nesse fundamento aí, entendeu?
Pois não, pode falar. Então, pastor, mas o senhor acha que tem alguns critérios, algumas dicas que às vezes você poderia dar? Assim, a palavra de Deus traz alguma orientação para as pessoas, né? De dar um caminho, olha, se você for por esse caminho, você vai ser bem sucedido no relacionamento. Sim, a palavra de Deus tem sempre, né, orientações. Mas você sabe, o problema não é não saber a palavra de Deus. Se fosse assim, o crente de verdade não divorciava, né? Sim. O crente não divorciava. E eu não sei, já perdi a conta de quantos divórcios de crente. O senhor é bem franco, pastor. Gosto disso. Inclusive na minha família, né? Eu tenho irmãos e tenho irmãs. Eu já vi mais do que um. Então, o problema, sabe onde está? Sim. Nós temos um problema com o nosso ídolo. A pessoa que a gente idolatra, né, usando a palavra na acepção, cria aquela ilusão, né? Das coisas. Por exemplo, as características pessoais que nós criamos na nossa mente a respeito de um companheiro ou de uma companheira ideal, é que vai finalmente produzir uma espécie de cegueira que vai nos impedir de verificar outros pontos importantíssimos, eu diria essenciais, para uma vida a dois de sucesso. Porque a nossa avaliação quanto ao padrão, né, podemos chamar aqui de padrão, do nosso futuro cônjuge, vai procurar estabelecer naquela pessoa o que nós vemos naquele ídolo que nós temos, que pode ser fruto da televisão, pode ser fruto do cinema. Por exemplo, corpos bem trabalhados, né? São pessoas que passam exaustivas horas na musculação, na ginástica, para encontrar o chamado biotipo ideal. Nesse meio aí, quem que a gente encontra? Encontra os atores, as atrizes, cujo rosto recebe um bombardeio de cosméticos, passa a ocupar a preferência nossa, e a gente costuma dizer, isso é o ideal para mim. Isso vai levando a gente a uma procura estafante, porque não vamos encontrar ninguém que se pareça com aquela pessoa, com o nosso ídolo. E qual é o problema depois? É que a realidade é outra. Esses modelos pré-fabricados, né, que são ali da TV, principalmente do cinema, que o meio de comunicação faz, não estão ao alcance de todos. E outra, então, nós podemos conhecer um pouquinho mais deles, nós vamos descobrir que, com um pouco de bom senso, nós vamos ter uma repulsa, até indignação pelo que eles são. Porque os valores essenciais de um bom companheiro, de uma boa companheira, que é o que você me pergunta, sim, primeiramente não deve se firmar somente naquilo que os nossos olhos estão contemplando. Por quê? Porque nós temos necessariamente de conhecer virtudes do caráter ou vícios pessoais. Porque todos têm. Antes da gente tentar se envolver emocionalmente aqui, temos que ter todo cuidado, porque virtude ou vício é característica que caminha com o indivíduo a vida toda. É verdade, pastor. Você está falando, é importante. Uma pessoa assume para si os resultados desses fatores da história, herdados ou adquiridos. Muito interessante então, essa mais parte. Sério, né? Eu achei muito interessante essa parte que o senhor falou, porque hoje em dia realmente as pessoas às vezes ficam muito focadas na aparência e vão pegar um pouquinho menos, se der um volumezinho, eu vou gostar. É o quê? Melhorou. Então, pastor. Estava longe. Ah, tá. Então, as pessoas hoje em dia, né, elas ficam muito focadas no corpo. Então, por um exemplo, né, as pessoas que, por exemplo, as mulheres, os homens que são fotografados para uma revista, ali há todo o processo onde a pessoa, ela passa por um tratamento de imagem, Photoshop. Então, assim, não é alguém real. Acho que até quando a pessoa, ela conhece pessoalmente, até assusta, porque às vezes a realidade é um pouco diferente. Acho que algo muito importante que o senhor falou aí é a questão de conhecer, né, os vícios, de conhecer as particularidades de cada pessoa, até mesmo os defeitos. Porque o que acontece? Acho que o namoro se torna essencial e importante nessa parte, em período de conhecimento, principalmente para entender, né, as emoções que aquela pessoa tem, os hábitos, e vamos dizer assim, entre aspas, né, para você conhecer aquilo que você consegue suportar ou aquilo que você não consegue suportar. Eu digo assim, se você não tiver conhecimento de verdade, é melhor não arriscar. Porque os olhos, eles se apaixonam com a facilidade, né? É verdade.
Mas o convívio é bem diferente, é bem diferente. Por isso que lá no meu livro eu coloquei assim, prazer em conhecer, sorte ou azar? Sorte ou azar, oh meu Porque Deus. as pessoas mais tarde é que vão dizer assim, tive sorte, né? Oh meu Ou Deus. então vai dizer assim, foi o maior azar da minha vida. Nossa, Assim, pastor, muito forte. e essa experiência que a gente tem, e falo como pastor, no trato com questões familiares, principalmente a precipitação. Quando a pessoa fala assim, achei o homem da minha vida, ou achei a mulher da minha vida, aí tem que fazer uma interrogação na frente e colocar, será? Será? Nossa. Né? Porque é preciso saber mais sobre a história da pessoa. É um exemplo que eu dou para você, uma questão de envolvimento familiar. Né? Se você não conhece a família da pessoa, você não vai ter conhecimento dessa pessoa, não. E é muito interessante isso que o senhor está falando, porque tem inclusive conhecer a família é fundamental. Eu sempre digo para os jovens, certa feita eu produzi um trabalho chamado Mal que Quer, Bem que Quer, só para a mocidade, baseado naquele treguinho de folhas, né? Lembra? Mal que quer, bem que quer, aquela brincadeira que se fazia. Sei, né? do trevo. O trevo, né? Uhum. Então, eu coloquei lá, eu estava em Brasília ainda, pastoreando em Brasília, e fui fazer um congresso lá da moçada, e eu produzi esse material, devo ter por aí, arquivado em algum lugar. Mal que quer, bem me quer. E lá eu coloco um monte de situações que a pessoa vai fazendo essa pergunta. Isso que essa pessoa fez é porque ela me quer bem ou ela me quer mal? Entendeu? Sim. Porque eu aprendi assim, tudo que no relacionamento a dois, tudo que uma pessoa fizer em relação à outra, você precisa, sem medo, multiplicar por 100. Mas sem medo, multiplica por 100. Então, se ela fez uma bondade, ela é capaz de fazer 100 vezes mais que isso. Mas se ela fez uma maldade, você entendeu? Nossa. Ela é capaz de fazer 100 vezes mais do que ela fez. Jesus! Você está me assustando, pastor. A gente tem o acompanhamento, entendeu? Eu tive um caso lá, por exemplo, em São Paulo, lá em Presidente Prudente, eu fiz um culto, né, eu não sei quantos minutos a gente tem, às vezes estou gastando mais. Não, tranquilo, pastor, pode falar. Pode continuar? Pode. Então, eu tive um casamento que eu recebi uma pessoa lá em Presidente Prudente, depois de um culto que a gente dizia assim, olha, tudo que for no seu passado, que não presta mais, hoje à noite no culto, nós vamos queimar. Então, traz aquilo que você acha que não serve mais para a sua vida agora, você é um cristão, e aí à noite todo mundo trouxe alguma coisa lá, né? Pessoas que quiseram queimar alguma coisa do seu passado. E de repente vem um álbum de casamento maravilhoso. Imagina, eu sei quanto custa um álbum de casamento, porque eu já casei e fiz. Imagina a reação do senhor, né? Porque... Meu Deus, a hora que eu olhei aquele álbum assim, maravilhoso, que eu abri aquelas fotos assim de primeira qualidade. E eu falei, você está me mostrando isso aqui para quê? Ela falou, é para queimar. Meu Deus! Queimar? Para queimar. Eu tirei as páginas assim, fui encontrando, de repente eu encontrei filhos no álbum dentro. Falei, peraí, você está querendo queimar o quê? Não, pastor, isso aqui fez parte da minha história, isso foi um erro da minha vida, eu quero queimar isso para sempre e tal. Eu disse, mas eu estou vendo umas crianças aqui. Ela disse, não, mas já tirei a foto que interessa para ele. Nossa, pastor do céu, que E aí ela situação. disse assim, ó, isso foi bom na minha vida por um tempo, mas foi a pior escolha que eu fiz da minha vida. E ela foi contar isso então para mim, como é que foi, né? Essa escolha que na verdade ela não fez, alguém fez por ela, né? Nossa, é complicado. Então você fica pensando, gente, isso podia ter sido evitado, né? Se ela soubesse com quem estava mexendo. É onde é importante conhecer, né, pastor? Não tem jeito. Como você falou, conhecer a família, conhecer a pessoa. Tem pessoas que às vezes casam, né, precipitado, né? E rapidinho conheceu, já está casando, isso é um risco grande. Ei, pastor, eu queria ver com o senhor também uma outra questão, porque assim, aqui no nosso programa a gente é bem franco, né? Então. Você pode melhorar o volume um pouquinho para mim? Posso. Tá muito alto ou muito baixo? Não, tá baixo. Tá baixo? Tá subindo o som. É o microfone, então. Tem que aumentar o microfone meu. Pastor, melhorou? Melhorou? Então, eu queria falar agora, pastor, você como sendo um homem experiente, né, e também com muitos anos de casado, já viu aí muitas coisas. O que o senhor nos fala a respeito das relações de hoje em dia, e que inclusive assim, a gente pode até falar que virou moda, onde as pessoas às vezes iniciam um relacionamento
partindo já para a vida sexual. Então, assim, a gente quer ser bem realista, né? A gente está vendo esse comportamento muitas vezes invadir até mesmo as igrejas. Quais são as consequências de começar um relacionamento por esse lado? Eu estava uma vez em Belo Horizonte falando adolescente, e a parte que me foi dada foi essa coisa do relacionamento sexual dentro da igreja, né? Que acontece mais com adolescentes, infelizmente. Mas eu me lembro que, depois de eu ter falado o que eu achava, né, pelas palavras de Deus e tal, deveria ter o comportamento de um jovem cristão, de uma jovem cristã, assim que terminou a minha palestra, eu estava descendo com um ambiente lá com o almoço, um garotinho parou na minha frente, olhou bem para mim e falou assim: olha, eu quero dizer para você que o que você está falando? Esse negócio aí que você está falando que tem que namorar primeiro, precisa conhecer as pessoas primeiro. Para mim, a gente tem que experimentar a pessoa primeiro. A linguagem do garoto, né? Eu falei assim: você está querendo dizer o que para mim? Ele: não, eu acho que a gente tem que experimentar primeiro. Aí eu estava querendo dizer sexualmente, né? Se ele gostava ou não da menina e tal. Mas eu me lembro que eu fiz um gesto, nunca mais fiz isso na vida. Eu peguei com as duas mãos na camisa dele e dei uma suspendida nele. E falei: olha aqui, rapaz, quantos anos você tem? Ele falou: 15. Falei: pois é, eu tenho uma menina aqui nesse congresso, é minha filha. Se você falar que vai experimentar ela, eu vou quebrar sua cara. Aí foi um ato assim, instantâneo, para dar um choque. Mas eu estava mostrando para ele: olha, lembre-se, quando você fala de uma garota, você está querendo experimentar, ele tem um pai, ela tem uma mãe, tem irmãos, você respeita a família. E, infelizmente, essa é a visão que tem hoje. Infelizmente, né, pastor? O senhor acredita em laços de alma, pastor Edson? Que a pessoa, por exemplo, ela se relaciona sexualmente e ali há laços de alma? Não, dificilmente. Pelo menos os casos que eu conheço, e entre eles estão esses que não duraram muito, tudo começou assim. Eu aprendi uma frase que diz assim: tudo que começa errado não termina certo. Então, muitas coisas as pessoas tentaram corrigir mais tarde, mas não havia moral. Eu diria, não havia respeito um para com o outro. Então, acho difícil. Eu não vou usar a palavra impossível, porque Deus faz tudo que quiser, né? Sim. Mas é difícil a pessoa corrigir um erro desse, porque começou com uma visão completamente fora dos ensinamentos do Senhor e não tem jeito de encaixar isso depois. É complicado encaixar, né? Entendi. É uma batalha. Entendi, pastor. E assim, agora a gente vai falar sobre um problema de muitos relacionamentos, inclusive casamento, pastor. Desgaste na relação que às vezes vem junto com a rotina, né? Somada aí a outros problemas como falta de diálogo, ciúmes. Como lidar? Na sua opinião, pastor Edson, qual o segredo de um casamento duradouro? Eu ouvi uma vez um grande ator brasileiro dizendo assim: nós sempre brigamos, mas toda vez que a gente briga, a gente deita ao lado um do outro e dorme abraçado. Eu falei assim: o temperamento de um não é bem igual ao do outro, não, né? Uma pessoa que briga costuma ficar semanas e meses sem conversar, né? Sabe o que acontece? Primeiro, são dois indivíduos, duas histórias, e a sensibilidade nata nos indivíduos. Você não muda isso nunca. O que precisa aprender é lidar, saber qual é o momento, o que se diz, da forma que diz, o tom que usa, né, para dizer alguma coisa. Para não ficar impedido de dizer sentimentos. Mas que isso ajuda, é certeza. É certeza. Você conhece, não vou aguardar, daqui a pouco eu digo. Porque desentendimento não significa exatamente que há uma briga, mas há posicionamentos. E posicionamentos precisam ser respeitados. Até porque no casamento, eu vou ter 48 anos de casado. No casamento, até hoje, a gente está aprendendo. Não tem jeito. Porque a cada instante que a vida vai virando, você tem filho, tem neto, as coisas vão mudando, você vai ter que reaprender. Então, são lições em cima de lições. E a pessoa vai ter sempre atritos, mas não necessariamente
precisa virar guerra. Né? O atrito é quando um ideal não bateu com o outro e não necessariamente nunca vai bater. Não é bem isso. Às vezes até é bom ter esse atrito para a gente pensar. Muitas vezes me lembro que quando eu tinha uma decisão a tomar uma coisa e a esposa não concordava exatamente o que você estava falando, aquilo causava um momento ruim assim, mas logo depois eu pensava, ela tem razão. Então, às vezes, nós somos precipitados, porque a pessoa não concordou, ou disse do jeito que eu não gosto de ouvir, então, dali já vou tomar uma decisão abrupta, né? Eu estava te falando sobre a questão de família, e família é um problema. Eu tratei de um caso tremendo, que a pessoa, até jovens casados, não tinha muito tempo de casado ainda, mas eles discutiram, e ela falou para ele, você vai embora daqui, pega a sua mala, e deu a mala para ele, ele foi mesmo. Ele foi para a casa da família dele. Mas, assim, 2 semanas depois, ela tinha falado que nunca mais queria ver ele. 2 semanas depois, ela estava atrás dele. Só que quando ela chegou lá, a família não a recebeu bem. Porque a família disse o seguinte, não, ele está muito melhor aqui do que quando ele estava com você. Aí que ela foi perceber que quando estava namorando, a mãe dava palpite, o pai dava palpite, os irmãos davam palpite. Quando eles casaram, o que ele ia usar para o casamento foi a mãe que determinou, a mãe dele que determinou, os irmãos e irmãs dela que determinou. Ela percebeu agora que quem manda nele é a família. Entendeu? Entendi, ele nunca pastor. Amadureceu para ser um marido. O casal precisa ter um espaço, né, pastor? Ele nunca deixaram ele ser ele, né? E quando ele casou, ele era do mesmo jeito. A mãe dizia, aquele vaso de flor que essa mulher colocou lá está feio, tira ele. Você entendeu? Sim. Coisas assim. Então, a sogra veio dar palpite na cortina da casa, a posição da cama, essas coisas que você não aceita de jeito nenhum. Complicado, hein, pastor? Sim, mas é porque no namoro, você sabe o que eu chamo lá no meu livro? Eu disse assim, tem dois caminhos. Você vai namorar, e aí aquele tempo de conhecer, etc., ou vai já morar. Entendeu? Já morar? Como assim, pastor? Ou a pessoa namora para conhecer, ou já mora. E aí, se já mora, é que é o problema. O problema é o já mora. Inclusive, o senhor tocou nesse assunto, é o que a gente mais está vendo hoje em dia, né? As pessoas nem namoram, já moram. Aí, às vezes, você conhece a pessoa, chega à conclusão, vamos dizer assim, no namoro, que talvez não é a pessoa ideal, mas às vezes o rapaz já moça com aquele remorso de terminar, né? Porque já mora praticamente com aquele remorso. Então, tal assim, você já tem um compromisso comigo, né? Eu sou do tempo antigo, né? Você não tinha nascido ainda. Antigamente, o moço que, na linguagem comum, fizesse mal para a moça, tinha que casar com ela. Entendeu? Sim. E eu me lembro, isso eu vi, não me contaram não. A gente vê muito isso nas novelas, assim, meus avós falavam mesmo. Amanheceu casado, porque era na polícia, a polícia levava a pessoa para casar, entendeu? Era desse jeito, pastor. Aí não tinha esse negócio que você deseja, não é assim, assina aqui, né? Então eu tive amigos mesmo, nós fui criados no bairro, e amanheceu, dormiu solteiro, amanheceu casado. Nossa! Chamava casamento na polícia. Casamento na polícia. E aqui, olha o que eu vi uma vez. Eu subindo aqui na Avenida Tiradentes, a cadeia de Uberlândia era na Avenida Tiradentes. Eu subindo ali um dia, vi aquela fila de gente subindo para a delegacia, que ficava mais para cima, umas 2 quadras, a delegacia. E eu perguntei para o policial, o que é isso aí? Ele falou assim, o pessoal vai casar. Nossa! Os pais, estava tudo juntinho, né? O moço com a moça, todo mundo subindo em fila, no meio da rua, em fila, para casar, na frente do delegado. Pastor, o senhor falando isso aí, sabe o que eu fico me perguntando? Né? Aonde foram parar os valores, os princípios, né? Porque eu sou muito realista. E o que a gente vê hoje em dia? As pessoas, em sua maioria, às vezes têm os relacionamentos muito assim como algo descartável. Tá sumindo, né? O som, quase não estou te ouvindo. Ah, sim, tá sumindo? Aumenta não um pouquinho pra mim.
eu estou falando o seguinte, o senhor tocou nesse assunto, eu fico me perguntando o seguinte, aonde foram parar os valores, os princípios, porque hoje em dia a gente vê que as pessoas têm os relacionamentos como algo descartado, às vezes está nem aí pelo sentimento, a emoção do outro. Não está pensando no outro, mas está pensando em desfrutar do outro enquanto der. E assim, quando chega aquela história que o corpo muda, a mente muda, aí a pessoa já não quer mais, entendeu? Não quer mais. Por exemplo, qual é a grande morte que nós vemos hoje? É os senhores casando com as menininhas, né? É verdade, sei que o senhor está falando bem muito mesmo. Olha, os atores de TV que são modelos para muita gente, né? Fazendo isso. Sabe o que acontece? Eu já participei de situações muito tristes, de gente que pegou a AIDS nesse negócio de aventura, etc. Mas eu me lembro de um caso, de um rapaz que a mãe devia sair para a rua toda noite para as baladas, a mãe ia para o quarto dele orar. Entendeu? Sim. E porque ele ia para os inferninhos, né? Famoso. E a mãe dele ia para o quarto orar. Eu sabia, porque ela falava para ele, eu estou orando, meu filho, estou orando. Aí um dia ele voltou antes da hora. Voltando da hora, ele ficou bravo com ela. Mãe, para de orar. Para de orar, porque se a senhora continuar assim, eu não peço nada. Ou seja, ele sabendo que ela estava orando, tinha um problema de consciência muito grande, né? Então, é interessante isso. Aí ela falou assim, pois é, você não pega nada. Você não vai pegar maldição de família, você não vai pegar doença venérea, você não vai pegar AIDS, você não vai pegar um filho indesejado no braço, você não vai pegar uma audiência com o juiz, com a pensão, você não vai pegar prisão porque não paga a pensão ou porque induziu aborto, você não vai pegar atestado pai solteiro, você não vai pegar uma mulher possuída pelo demônio da prostituição. Você não vai pegar nem uma temporada no inferno. Você não vai pegar nada. Ei, pastor, para finalizar então, por último, deixe uma orientação para os nossos ouvintes que estão enfrentando dificuldades nos relacionamentos, uma dica aí, ímpar. O que a gente pensa de orientação? Eu sou pai, né? E pai, você sabe, tem um sentimento de pai com uma casa mesmo, né? Graças a Deus, né? Mas eu também sou avô, bastante relacionado com pessoas, eu lido com gente. E me preocupa quando a pessoa não está querendo interessar-se por conselhos, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é tomar conselho, né? Saber, perguntar, você conhece aquela pessoa ali, né? Sabe de onde que é, essa família, alguma coisa. Isso ia facilitar muito, sabe? A pessoa não entrar numa roubada, né? Agora, a palavra de Deus recomenda sempre a pureza, a santidade, e significa que a gente tem que trabalhar muito isso. Não podemos deixar de falar disso nunca, os jovens não podem esquecer disso. E também para a família, eu tenho ido a muitos encontros de casais, não sei também quantos na vida, e eu fico olhando os preletores, quem é que é convidado. O preletor tem muito a ver com a idade dele. Então, dependendo do que você quer receber no seu casamento, é a idade que você vai pedir de alguém para dar conselho, não é verdade? É verdade, pastor. Eu fico pensando, eu estive em Casas Novas, aí, um dos últimos agora, levaram um jovem lá com 30 e poucos anos para ser ele o preletor principal do encontro de casais. E nós tínhamos lá avós, etc. Olha, eu vou te contar uma coisa, o que você imagina que um cara com 30 anos vai dar de conselho? Em qual área que ele vai atacar forte? Você já sabe, né? Para os jovens, né, pastor? Exatamente. Agora você está ali com pessoas com um pouco mais de idade, experiência, precisando de ser aconselhado para o casamento, aí você vai levar um juvenil de casamento para chegar lá e dar conselho. Ele não sabe nada do que está falando, não é isso? Não sabe nada. Então, infelizmente, até nessa hora, a gente não anda escolhendo bem, né? Fala a gente igreja, né? Quem é que vai ser o conselheiro desse encontro? É muito interessante isso. Para cada momento da nossa vida, nós precisamos de um tipo de orientação. Nós só vamos pedir orientação para a igreja, que está precisando de uma orientação financeira. Para alguém que vai falar de sexo, não vai adiantar.
É verdade, pastor. Né? Então, cada coisa no seu lugar, cada momento. Por isso, precisamos dar múltiplas graças de Deus. E assim, acho muito interessante o que o senhor falou, a questão de ouvir, porque hoje em dia é o que a gente vê que menos as pessoas querem fazer, né? Até mesmo com relação à palavra de Deus. Tem pessoas que ficam de igreja em igreja, porque às vezes tem um momento que o pastor fala algo que está ali dentro da palavra, a pessoa quer procurar um consolo, um lugar que às vezes apenas vem só falar de coisas boas, né? E a vida da gente é altos e baixos, né, pastor? Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes os relacionamentos estão aí sofrendo por falta de ouvir, como o senhor falou, né? Não sabe ouvir conselhos. A Bíblia fala, né, que o povo sofre por não ouvir os conselhos, né? Não querem ser orientados. Agora, conselho não é alguém que leu um livro, é alguém que viveu. É verdade. É alguém que viveu. Ler é bom, eu gosto, mas se eu precisar de consertar meu carro, não vou no dentista, né? É verdade, pastor. Pastor Edson, eu queria agradecer então a sua participação aqui no nosso programa. Chegou o nosso tempo. Muito obrigada. Acredito que essa tarde o senhor enriqueceu muito esse programa, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre relacionamento, pastor. E assim, acho que estando do lado de pessoas sábias, né, que já vivenciaram muitas situações, como o senhor que já fez muito casamento, já ouviu muitos problemas relacionados a relacionamentos, né, e também vive um casamento de muitos anos. Um abraço inclusive para sua esposa. É a chave de ter relacionamentos de sucesso, né? Ouvir os conselhos, seguir também o que a palavra de Deus ensina, porque a Bíblia nos ensina a ter um caminho de sucesso em todas as áreas, viver uma vida plena. Então, assim, muito obrigada, pastor, pela sua participação hoje aqui. Por nada, meu irmão. Que Deus abençoe essa programação, seus ouvintes também, né? Nós queremos apenas entender os princípios do reino, né? Só isso. Amém. Vale para todo lugar da nossa vida, tá bem? Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Um abraço. Precisando, estamos aqui. Abraço. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi nossa hora do bate-papo, tema relacionamentos. A gente vai deixar vocês com breve louvor. Daqui a pouco eu venho com o momento da palavra. Fiquem com a gente, você internauta que está aí no Facebook, Liliane Costa. Você ouvinte, porque hoje eu vou dar uma palavra especial. E eu vou estar falando hoje aqui, né, sobre uma das armas mais poderosas, uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar atmosferas e situações. Fiquem comigo que daqui a pouco vocês vão descobrir que arma poderosa é essa que a palavra de Deus nos ensina a usar, ok?